Imagina só ter nas mãos o mapa definitivo para sair de um labirinto escuro, perigoso. Um mapa que garante totalmente a sobrevivência. Uhum. O mapa perfeito. Exato. Mas, em vez de acender uma luz e estudar esse mapa, as pessoas escolhem simplesmente engatinhar no escuro, tateando as paredes. Nossa, por quê? Só porque dá menos trabalho mental? Pois é. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece na vida espiritual de uma multidão de pessoas. Com certeza, é a pura realidade. Shalom, que a graça e a imensa paz do nosso Altíssimo Criador, Yahweh, e do nosso Mashiach, Yahushua, estejam com todos que nos acompanham nesta jornada hoje. É uma honra abrirmos mais um mergulho nestes escritos sagrados. Shalom a todos! É um imenso privilégio estarmos juntos em mais uma análise profunda. E olha, essa imagem do labirinto que a gente acabou de mencionar é a porta de entrada perfeita para o tema de hoje. É mesmo? Como assim? Porque a nossa missão hoje é mergulhar fundo no capítulo 5 do livro de Ivrim. Que é o livro popularmente conhecido como Hebreus, né? Isso, extraído diretamente da nossa fonte, a Bíblia hebraica. Nós vamos investigar o porquê de tanta gente preferir ficar ali na infância espiritual. Tomando só o leitezinho. Exatamente. Tomando o que o texto chama de leite, em vez de encarar o alimento sólido. E no centro de tudo isso está a obra monumental do nosso Salvador. Ah, maravilha. Mas, olha, antes de avançarmos 1 milímetro sequer nesse texto, a gente precisa estabelecer uma fundação importantíssima aqui. Verdade, isso é inegociável. A gente mencionou nomes sagrados logo na nossa abertura, e para quem está chegando agora, ou para quem precisa relembrar, a gente tem um princípio absoluto de reverência e cuidado na nossa análise. Totalmente, é uma questão de profundo amor, sabe? E de muito respeito. Com certeza. Falarmos do nosso Salvador, o Mashiach, que entregou a sua vida no madeiro por nós, nós pronunciamos o seu nome, Yahushua. E aí que tá o detalhe vital para quem nos escuta, né? Sim, Yau e Yahushua. São nomes sagrados que carregam todo o poder, a libertação, a promessa de vida eterna. e por isso devem ser ditos com a mais absoluta reverência, sabe? Sempre lembrando daquele sacrifício imensurável que foi feito por todos nós. Nossa, esse lembrete já muda completamente a forma como o coração recebe a mensagem de hoje. Prepara o terreno, né? Prepara muito. Então, com isso bem firme na mente, vamos entrar no capítulo. Os primeiros 4 versículos de Ivrim 5 constroem uma ponte bem interessante. Uma ponte para a gente entender a grandeza do nosso Salvador. Exato. Para a gente entender a magnitude de Yahushua, o autor leva a gente de volta no tempo. Ele quer mostrar como funcionava a figura do sumo sacerdote. Que o texto hebraico chama de Cohen Hagadol. Cohen Hagadol, legal. E o texto diz que ele era um homem escolhido entre os homens para representar o povo diante de Yahu. Oferecendo os dons e os sacrifícios pelos erros da época. E tem uma palavra hebraica que a Bíblia hebraica destaca muito no versículo 2, não tem? Tem sim uma palavra essencial, o termo é Hashamim. Rachamim. O que significa exatamente? Significa uma misericórdia muito profunda. Sabe aquela compaixão que vem lá das entranhas? Nossa, forte isso. É. O texto explica que esse líder humano, o Cohen Hagadol, ele conseguia ter muita paciência e essa misericórdia com os ignorantes e com as pessoas que se desviavam do caminho. Mas espera aí. Ele conseguia ter essa paciência toda porque ele era um ser super iluminado, quase um anjo? Ah, aí que tá. Era exatamente o oposto. Ele só conseguia ter compaixão porque ele mesmo estava cercado de fraquezas o tempo todo. Ah, ele era falho também. Super falho. Por isso ele precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados primeiro, para depois oferecer pelos pecados do povo. Caramba! Deixa eu tentar visualizar isso melhor. Porque a gente costuma pensar no sacerdote só como aquele guia simpático, né? Mas isso não captura o peso da coisa. Não captura mesmo. É mais como se fosse um médico num hospital que está tentando tratar pacientes com uma doença crônica gravíssima. Excelente analogia. Aí esse médico segura a mão das pessoas, chora com elas, tem uma paciência infinita quando o quadro piora. Por que ele tem essa paciência toda? Porque ele mesmo também tem a exata mesma doença. Nossa,
Sim, ele entende a dor perfeitamente porque ele sente na pele. Exato. Mas qual é o problema? O problema é que, justamente por ser humano e doente, ele só consegue tratar os sintomas da galera. Ele não tem a cura. Isso, ele dá um analgésico, que seria o equivalente ao sacrifício dos animais daquela época, né? Ele não tem, sei lá, a cura genética para arrancar a doença pela raiz. Olha, essa imagem é perfeita. O médico humano, ele tem compaixão, claro, mas a limitação dele impede a cura definitiva. O Kohen Hagadol antigo amava o povo enganado, tinha rachamim, mas não conseguia transformar ninguém de verdade. Porque o coração das pessoas continuava o mesmo. Sim, os sacrifícios precisavam ser repetidos todos os anos. Somente o Mashiach tem esse poder absoluto de resgate. O sacerdote humano simpatiza e medica, mas Yahushua salva, transformando a nossa natureza. Caramba, uma diferença brutal. E essa diferença entre tratar o sintoma e curar a doença de vez é o que lança a gente direto para o versículo 5. Que é onde a chave muda. Pois é, o autor sai desse sacerdote humano e apresenta o sacerdote perfeito, que tem a cura. E o interessante é que Yahushua não tomou essa posição à força. Não, de forma alguma. Ele não fez tipo uma campanha política para ser o salvador, né? Nenhuma campanha. O texto diz com todas as letras que ninguém toma essa honra para si, mas que a pessoa precisa ser chamada diretamente pelo Altíssimo. Tem que ter o chamada de Yau. Exato. Yau o designou como filho e disse: Tu és um Cohen Leolam Zayed, Que significa? um sacerdote para sempre, e continua, segundo a ordem de Malquisedeque. Nossa, que profundo. E aqui, para quem nos acompanha nessa análise profunda, a gente precisa iluminar de verdade quem é Yahushua. Ele não é apenas um homem bom que passou por aqui. Longe disso. A Escritura, em passagens como Colossenses 1, versículo 15 e Apocalipse 3, 14, revela que ele é o primogênito de toda a criação. O princípio de tudo. Sim, o herdeiro direto do Abba Altíssimo, revestido de glória desde antes da fundação desse mundo. Mas peraí, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui e desafiar essa ideia um pouquinho. Porque agora que a mente humana costuma dar um nó. Vamos lá, qual é a dúvida? Se Yahushua já é o filho, se ele já é o primogênito perfeito e super glorioso, por que os versículos 7 e 8 dizem algo tão doloroso sobre ele? O texto Eli é bem forte. Muito forte. O texto fala que, nos dias da sua carne, ele ofereceu orações com forte clamor e lágrimas no madeiro. E diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Aprendeu a obediência. Aí eu pergunto, como é que alguém que já é perfeito aprende alguma coisa? Se ele já era o filho super leal ao Altíssimo lá no céu, como assim ele precisou aprender a ser obediente aqui na terra? Olha, essa é uma das questões mais profundas e mais belas que a gente pode levantar estudando esse texto. É crucial, mas muito crucial, entender que aprender, nesse caso, não significa que antes ele era um rebelde. Ah, tipo, não era um adolescente teimoso que precisou de correção. Exatamente. Não tem nada a ver com correção de falha de caráter. Trata-se da diferença entre saber algo na teoria, lá na eternidade, e vivenciar algo na prática da nossa carne humana. Teoria contra a prática. Imagina que na glória celestial não existe dor, não existe cansaço, não existe o desespero de uma morte. É tudo perfeito. Tudo. Então, quando o Mashiach se esvaziou dessa glória dele e assumiu um corpo humano, ele passou a sentir fome, sentiu a traição dos amigos, sentiu a angústia mental. E a dor física indescritível daqueles pregos no madeiro. Sim, tudo isso. Nossa, é como se fosse saber toda a física por trás de como o fogo queima, versus você ir lá, colocar a própria mão no fogo e sentir a pele arder de verdade. É a ilustração exata. Submeter a própria vontade à vontade do Criador quando não tem dor nenhuma envolvida é uma coisa. É até fácil, né? Mas manter essa obediência total, firme, quando cada célula do seu corpo humano tá gritando para você fugir. Gritando para desistir. Isso, gritando para evitar aquele sofrimento extremo no madeiro. Isso sim é aprender a obediência na prática. Caramba, e ele não fez isso porque precisava para si mesmo, né? Não, ele fez isso para se tornar o nosso exemplo absoluto. Ele abriu o caminho sentindo a nossa dor mais extrema.
E é por isso que o versículo 9 traz uma verdade que é simplesmente inegociável. Uma verdade que a gente precisa sublinhar e gravar na mente de quem está escutando hoje. Qual é? O texto diz que, tendo ele prosperado em ser perfeito através de todo esse sofrimento, tornou-se o autor da salvação eterna. Mas olha a condição: para todos os que lhe obedecem. Para os que obedecem. Nossa, a gente tem que dar um destaque monumental para isso. Muito destaque. A salvação não é uma ideiazinha passiva. Não é só você balançar a cabeça e concordar mentalmente com uma história bonita. Tipo, legal, acredito nisso. Não. A ênfase total de Yah para o seu povo é a obediência, é a vivência diária da emuná. Que é aquela fidelidade firme, leal e inabalável. Aquela mesma que foi vivida pelos nossos antepassados. O sacrifício do nosso amado Yahusha não é um passe livre para a gente viver fazendo o que der na telha. É um modelo prático de como a gente deve se submeter ao Criador. Então, obediência é basicamente a ponte entre o sacrifício dele lá no madeiro e a nossa realidade aqui no dia a dia. Com certeza. O remanescente dos Yaldim, que é o povo das nações, a casa de Efraim, precisa viver isso de uma forma muito prática. Mas aí vem o grande paradoxo da mente humana. Lá vem. Se o sacrifício foi uma coisa tão monumental, se ele rasgou os céus, desceu aqui para sentir a nossa pior dor, por que a resposta do ser humano é com tanta frequência tão decepcionante? É triste, mas é a verdade. Isso leva a gente para a virada no versículo 11. O autor de Hebreus parece que estava super empolgado em entrar nos mistérios mais profundos sobre a ordem de Malquisedeque e, de repente, ele dá uma freada brusca. Ele puxa o freio de mão mesmo. Ele diz que tem muito a falar, sim, mas que se tornou muito difícil de explicar. Por quê? Porque as pessoas se tornaram indolentes, preguiçosas para escutar. Essa parte do texto é quase um desabafo. É uma tristeza muito profunda do autor. Dá para sentir. Ele constata que, pelo tempo de caminhada que aquelas pessoas já tinham, elas já deveriam ser mestres. Já deveriam estar ensinando. Deveriam ter uma fé madura. Mas, em vez de progredirem, parece que engataram a marcha a ré. Elas desaprenderam. Regrediram total. Em vez de comerem aquele alimento sólido, voltaram a precisar de leite. Ficaram precisando que alguém ensinasse o beabá tudo de novo. Os princípios mais primários da Torá. Mas vem cá, por que isso aconteceu na época? E mais importante para nós hoje, por que a mente humana faz isso com tanta facilidade? A Bíblia hebraica traz uma explicação de rodapé fantástica sobre os bastidores dessa carta. O que ela diz? Ela revela que muitos daqueles primeiros crentes escorregaram de volta para ensinamentos que eram muito focados em rituais de homens. Eles literalmente trocaram a liberdade complexa de Yahusha pelas regras supervisíveis de Moshe, do profeta Moisés, sabe? Trocaram Yahusha por Moshe. Mas psicologicamente falando, por que esse leite é tão tentador? Por que a gente gosta de trocar a cura definitiva por um mero analgésico? Porque o analgésico exige muito menos esforço de nós. Pensa no mecanismo da nossa mente. O que Moshe representava ali na prática daquela época? Representava regras externas, listas de verificação, rituais visíveis. Aquela coisa de marcar a caixinha. Isso, você cumpre a regra A, você faz o ritual B num dia específico e pronto. A sua consciência ganha uma falsa tranquilidade de que o dever religioso do dia foi pago. Tá kit com o Criador. Exato, isso é o leite. É facinho de engolir. Não exige que você mastigue profundamente. Nem exige que você mude de caráter naquelas áreas obscuras da vida, né? Nenhuma mudança. Você pode cumprir o ritual de forma impecável e continuar sendo uma pessoa super arrogante ou muito injusta lá dentro de casa. Uau! Então o leite, no fim das contas, é a religião confortável. Confortável e preguiçosa. É a falsa sensação de segurança que vem de cumprir regras. E o alimento sólido, por outro lado, que é o que Yahusha exige de nós, é bem assustador, não é? Assustador e dá um trabalho tremendo. Porque o alimento sólido exige que a gente entregue o controle absoluto da vida, de forma constante e invisível,
a direção do Ruach HaKadosh. Ao Ruach HaKadosh, sim. Isso exige uma obediência interna diária, mesmo quando não tem absolutamente ninguém olhando para você. O sacrifício todo dia das nossas vontades mais egoístas não tem uma regra escrita para cada segundo do seu dia. Não tem um manual com todos os passos. Não tem. Exige muito discernimento. E é por isso que aquelas pessoas lá no primeiro século recuaram. A grandiosidade de Yahusha no madeiro, aquela responsabilidade de viver da mesma forma como ele viveu, pesou demais. Aí eles preferiram o conforto das regras antigas. E a tristeza maior, segundo os estudos que embasam o nosso mergulho hoje, é que até hoje esse mesmo erro aprisiona multidões de pessoas. Nossa, aprisiona demais. A nota de rodapé da nossa fonte é cirúrgica sobre isso. Ela diz que até hoje a gente perde um tempo precioso tentando resgatar pessoas que trocaram o sacrifício puro do Mashiach por ensinamentos de homens, por calendários inventados, por rudimentos fracos. Gente que travou na infância espiritual. E o triste é que o Altíssimo, Yahweh, ele queria revelar mistérios grandiosos para nós. Ele queria explicar todas as riquezas insondáveis de Malquisedeque, mas simplesmente não pôde. Porque o povo não cresceu. Fecharam os ouvidos, ficaram indolentes. Aquele que se alimenta de leite é inábil, ou seja, não tem habilidade nenhuma, não tem prática na palavra da Tzedaká. Que é a justiça perfeita de Yah. Isso. E o texto chama essa pessoa de criança, um bebê de colo, em termos espirituais. E vamos combinar, crianças pequenas não podem tomar decisões éticas difíceis, não podem liderar ninguém. Não sabem nem avaliar o que é perigo real. Exatamente. O que leva a gente para o grande alvo de toda essa conversa, no versículo 14. O autor diz, mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o que é bom como o que é mal. E é aqui que a gente precisa puxar essa sabedoria milenar diretamente para a nossa realidade, para o nosso dia a dia agora. Com certeza. Afinal, o que é, na prática, esse alimento sólido para o remanescente dos Yaldim nos dias de hoje? Porque a gente não está falando de decorar conceitos difíceis da Torá. Não, maturidade não é acúmulo de teoria teológica. Definitivamente não. O texto usa a palavra exercitados. O alimento sólido é a ginástica diária da nossa conduta. É a aplicação da emuná nas situações mais banais e nas mais críticas da vida. É isso mesmo. Porque ficar na infância espiritual é você ir a reuniões, ouvir a leitura da escritura, achar tudo muito bonito, chorar de emoção. E sair dali para fofocar no caminho de casa. Ou enganar um negócio, tratar a família com aspereza e falta de paciência. O alimento sólido de verdade se manifesta na hora da crise. Então vamos dar um exemplo bem prático de hoje. Imagina um ambiente de trabalho que seja super tóxico. Tá cheio por aí, né? Cheio. E aí surge uma oportunidade de uma baita promoção para alguém que está escutando a gente. Mas a condição velada, aquela que ninguém fala em voz alta, é que a pessoa ajude a cobertar uma injustiça enorme lá dentro. Ou passe a perna num colega inocente. E todo mundo ao redor sempre diz, é assim que o mundo dos negócios funciona. Normal. Bem isso. Ficar no leite, nesse caso, seria talvez ignorar o erro do chefe, fingir que não viu nada e usar a promoção para proveito próprio. Mas qual seria o alimento sólido aí? O alimento sólido é o Ruach HaKadosh tirando seu sono no meio da noite. É ter os sentidos exercitados, como fala o texto, para discernir que aquela vantagem financeira é, na verdade, um mal disfarçado. Perfeito. O alimento sólido é escolher o que é tov, o que é bom e justo aos olhos de Yah. Mesmo que essa decisão traga um baita prejuízo financeiro para você. Ou atrai o deboche de todos os colegas. Amadurecer dói muito. Pensa numa briga de família. Quando os ânimos estão lá no alto, a vontade natural humana é de gritar também. É de revidar a ofensa na mesma moeda. Dá o troco, né? Sim. O alimento sólido nesse momento é engolir o próprio orgulho e responder com aquela mansidão que só o Altíssimo pode dar. É ajudar alguém que está em desespero quando isso quebra toda a sua rotina confortável. Isso que você falou é muito chave. A maturidade espiritual não se mede pelo tanto que a gente afirma crer numa doutrina, mas pela frequência com que as nossas ações diárias se alinham com aquele amor superobediente que Yahusha demonstrou lá no madeiro. Isso muda a perspectiva toda. Muda tudo.
É a diferença entre ler o manual de como nadar e realmente pular numa água gelada e bater os braços. Se a gente não usar esse músculo do discernimento ético, do amor prático, todo santo dia, ele atrofia. E nós voltamos a ser bebês precisando de mamadeira espiritual. E vale ressaltar muito para quem está com a gente que essa não é uma caminhada solitária. Nós fazemos parte do povo das nações. Nós somos a casa de Efraim. Não estamos sozinhos no labirinto. Não, e o Criador anseia demais que o seu povo avance, que saia dessa estagnação. Ele quer derramar muito mais revelação e sabedoria na nossa vida. Ele tem banquetes maravilhosos preparados para nós. Mas tem um porém. Tem. Ele não vai servir alimento forte para quem se recusa a largar uma madeira, para quem prefere ficar nas disputinhas infantis e nas práticas religiosas vazias. É um choque de realidade. E olha, olhando em retrospecto para o que a gente mapeou esse mergulho maravilhoso, vemos uma jornada bem clara no capítulo 5. Uma jornada de elevação. Sim, nós começamos compreendendo a função daquele antigo sacerdote humano, um homem que tinha compaixão porque ele era falho e precisava de perdão, mas que só podia oferecer soluções que eram temporárias. Depois, nós fomos confrontados pela perfeição dolorosa de Yahushua. O primogênito e perfeito. Sim, que encarnou para vivenciar na pele e aprender aquela obediência extrema sofrendo no madeiro. Ele fez isso não para curar os nossos sintomas, mas para dar o resgate definitivo para todos nós. E por fim, a gente concluiu entendendo aquele mecanismo sutil e perigoso da mente que nos faz recuar. Aquela tentação humana de trocar o peso da obediência real pelas listas de regras fáceis. O chamado de Yahweh hoje é um apelo urgente para a maturidade. Um apelo para o crescimento. É uma responsabilidade que pesa de uma forma boa, sabe? Uma forma que nos chama para cima. É um peso que liberta. E, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, a gente precisa transformar tudo isso numa questão muito pessoal. Um pensamento provocativo para cada um de nós carregar e martelar na mente durante a semana. Qual é a pergunta que fica? Sabendo de tudo que foi suportado no madeiro por amor a todos nós, qual é a mamadeira espiritual na nossa vida? Qual é aquele ritual vazio, ou aquele apego a regras superficiais, ou até o medo de ser transformado por dentro que nós estamos usando como desculpa para não viver a verdadeira imuná? O que é que precisa ser deixado para trás, né? Exato. O que é que nós precisamos abandonar hoje mesmo, no escuro, para finalmente acender a luz, seguir um mapa definitivo e nos sentar no banquete sólido que Yahweh preparou? É uma reflexão tão necessária. Cortante, sim, mas profundamente transformadora para a caminhada de cada um. Sem a menor dúvida. Tem sido um tempo extraordinário de descobertas e de ajustes através destes escritos. E como nós sempre fazemos com muito carinho, queremos encerrar declarando vida e paz sobre todos. Shalom a todos. Que a maravilhosa graça do nosso amado Yahushua e o imenso e incomparável amor do nosso Criador Yahweh sustentem e fortaleçam a emuná de cada indivíduo até a nossa próxima jornada juntos. Shalom.